Olá, muito boa tarde para você que me acompanha aqui na programação do NC News, nessa tarde de domingo de Páscoa. A gente está surgindo aqui para te manter bem informado durante essa tarde também. E eu começo o programa de hoje falando sobre o Amazonas, que amanheceu sob novo comando nesse domingo, dia 5 de abril, em uma movimentação que surpreendeu até mesmo os aliados mais próximos, o governador Wilson Lima e o vice Tadeu de Souza renunciaram simultaneamente aos cargos de governador e vice neste último sábado. Com a vacância, o então presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, assume a chefia do Executivo Estadual. Quem traz os detalhes é a nossa repórter e apresentadora aqui no NC News, Juliana Pacheco. É isso mesmo, o cenário político aqui no Amazonas mudou mais uma vez e completamente neste último sábado. Isso porque o governador Wilson Lima e o vice Tadeu de Souza renunciaram aos cargos ao mesmo tempo. Em uma decisão que a gente pode chamar de estratégica, tudo isso para as eleições de 2026. Wilson Lima, ele deixou o governo para disputar uma vaga no Senado, buscando crescer na política nacional. Já Tadeu de Souza, que poderia ali assumir o governo, também abriu mão do cargo para concorrer a deputado federal, mantendo ali, toda a aliança que eles tinham e ainda têm com o grupo político. Com isso, quem assume o comando do Estado agora, neste exato momento, é Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. Essa mudança, ela pode até nos surpreender um pouco, isso porque, até pouco tempo, Wilson Lima dizia que ficaria no cargo até o fim do mandato. E olha, o ex-governador do Amazonas, agora ex-governador, Wilson Lima, postou um vídeo nesse domingo nas redes sociais dele. Acompanhe o que ele falou. Depois de muita reflexão, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida pública. Estou deixando o cargo de governador do Amazonas. Sempre disse que cumpriria meu mandato até o fim. E disse isso porque era de verdade o que eu acreditava naquele momento. Mas governar também exige coragem para tomar decisões difíceis, principalmente quando o cenário muda e o interesse do Estado precisa vir em primeiro lugar. Hoje eu entendo que posso contribuir ainda mais com o Amazonas em uma nova frente. Não é sobre sair de um compromisso, é sobre fazer o que precisa ser feito. Foram anos de desafios imensos e também de entregas que mudaram a vida das pessoas que mais precisam. Enfrentei o que ninguém enfrentou. Pandemia, cheia e estiagem inéditas. Mas fizemos o que ninguém fez. O auxílio estadual permanente assegurou comida no prato de 300 mil famílias. Investimos pesado na saúde. Aumentamos a quantidade de leitos na capital. Cuidamos do interior como ninguém. Levamos UTIs e o maior pacote de investimentos já feito por um governo. E tenho o compromisso do Roberto Cidade, que vai manter e aprimorar os programas sociais. O Estado estará em boas mãos. Muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. Eu sigo aqui, trabalhando, lutando e acreditando no Amazonas. Bom, o Amazonas entrou nesse domingo em um cenário político sem precedentes na história recente do Estado. A renúncia simultânea de governador e vice, ontem à noite, acionou imediatamente o artigo 52 da Constituição Estadual. Como a vacância ocorreu nos últimos 2 anos do mandato, a escolha do novo governador não será feita pelo povo, mas sim pelos 24 deputados estaduais, segundo o rito da eleição indireta. Nesse momento, o presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, deputado Roberto Cidade, já assumiu a chefia do Executivo de forma interina. Ele tem um prazo de até 30 dias para organizar o pleito dentro da Casa Legislativa. O eleito pelos deputados terá um mandato tampão apenas para concluir o tempo restante dos antecessores até o fim de dezembro. A decisão coordenada de Wilson e Tadeu foi motivada pela lei de desincompatibilização para concorrer ao Senado e à Câmara Federal. Ambos precisavam deixar os cargos até 6 meses antes das eleições de outubro. O movimento foi articulado pela Direção Nacional da União Brasil para garantir o realinhamento de forças no Estado. Agora o jogo político se concentra no colégio eleitoral da ALEAN.
São 3 grupos disputando poder. O grupo de Wilson Lima detém a maior bancada, com cerca de 14 deputados, e tenta eleger Roberto Cidade para manter o controle da máquina. Porém, os grupos do senador Omar Aziz e do prefeito Davi Almeida somam 10 votos e podem atuar como fiéis da balança. Para ser eleito em primeiro turno, o candidato precisa da maioria absoluta, ou seja, 13 votos. Se não houver coesão na base governista, a oposição ganha poder de veto e pode exigir uma mudança, né, na nova gestão da compensa, né? Em um vídeo nas redes sociais, inclusive, o político Marcelo Ramos fez duras críticas à decisão de Wilson Lima e Tadeu de Souza ao renunciarem aos cargos de governador e vice. Acompanhe o que ele falou. O que aconteceu na calada da noite de ontem com a renúncia do governador Wilson Lima e do vice Tadeu de Souza não pode ser encarado como um rotineiro acontecimento eleitoral. Wilson Lima e Tadeu de Souza escreveram ontem talvez a mais vergonhosa página da história política do estado do Amazonas. Wilson Lima e Tadeu de Souza só confirmaram que são 2 aventureiros e 2 irresponsáveis, que receberam a honraria maior do povo do Amazonas, o direito de governá-lo, e que agora se julgam capazes de terceirizar isso para alguém que não foi eleito para tal. A Constituição Federal e a Constituição do Estado, quando estabeleceram as regras de linha sucessória, não colocaram isso a serviço de conchavos eleitorais e negociatas como as que motivam essas renúncias. Mas eles esqueceram uma coisa, eles esqueceram de combinar com o povo. E muito em breve, eles irão a julgamento pelo povo no voto e serão derrotados por essa trajetória de irresponsabilidades e descompromisso com o povo do estado do Amazonas. E eu, mais do que nunca, sou candidato ao Senado, porque quero enfrentar, desmoralizar e derrotar esse aventureiro e irresponsável chamado Wilson Lima. E o cenário político foi pego de surpresa, com mais essa reviravolta nesse ano de 2026, logo no fechamento da janela partidária. O Cabo Daciolo, que há menos de 2 semanas estava em solo Manauara prometendo disputar o Senado pelo Solidariedade, anunciou que não vai mais concorrer pelo Estado. Em uma mudança repentina de rota, o ex-deputado se filiou ao Mobiliza, o antigo PMN, para tentar novamente a presidência da República. Quem traz os detalhes é a nossa repórter e apresentadora do NC News, Juliana Pacheco. A política brasileira teve mais uma reviravolta com Cabo Daciolo. Ele esteve recentemente em Manaus, onde declarou certo amor ao Amazonas. E, é claro, também anunciou sua pré-candidatura ao Senado pelo partido Solidariedade. Durante essa visita, ele percorreu ali a BR-319 e destacou alguns problemas da estrada e também prometeu lutar pela melhoria da ligação entre os municípios do estado. Porém, poucos dias depois, Daciolo surpreendeu ao mudar de partido, filiando-se ao Mobiliza e ainda por cima anunciar a nova candidatura à presidência da República. Essa mudança gerou alguns questionamentos, que são eles. Especialistas estão avaliando que ele pode ter sido visto como alguém que usou o Amazonas apenas para ganhar visibilidade política. Por outro lado, os seus apoiadores, eles encaram essa decisão como uma missão espiritual e não como uma contradição. Fica aí essa resposta. Será que ele realmente usou o Amazonas para dar esse impulso político ou realmente, mais uma vez, ele está com um propósito espiritual? Essa é a dúvida que nos resta. Olha aí, faltando 6 meses para as eleições, o cenário para a disputa pela presidência da República está definido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca a reeleição e consolida uma frente ampla do Lula, né? O Lula busca aí uma frente ampla de esquerda e centro-esquerda. Do outro lado,
o senador Flávio Bolsonaro aparece como nome principal do PL, tentando reagrupar o eleitorado conservador após a inelegibilidade do pai, Jair Bolsonaro. Mas a disputa não está restrita aos dois polos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pela União Brasil, já lançou a sua pré-candidatura com um discurso focado em segurança pública e agronegócio. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue sendo monitorado, embora o PL pressione para que ele seja o vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Outros nomes correm por fora, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e a ministra Simone Tebet, que tenta manter o MDB no centro do debate nacional. No campo da direita, a crise recente entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira mostra que a unidade do grupo ainda é um desafio. Diferente de 2022, a economia e a segurança serão os temas centrais. O mercado político agora aguarda as convenções partidárias em julho para saber quais dessas pré-candidaturas irão vingar e quem serão os vices que vão compor as chapas majoritárias. E a gente acompanha tudo para você ficar sabendo aqui no NC News. Nos bastidores do Partido Liberal, inclusive, o clima esquentou de vez. Meus amigos, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira trocaram insultos públicos nesse fim de semana, expondo uma rachadura profunda no campo conservador. A discussão começou após Nicolas responder com uma risada a uma postagem crítica à família Bolsonaro. Eduardo não poupou palavras e disse que, abre aspas, os holofotes e a fama fizeram mal, fecha aspas, ao deputado mineiro. A principal queixa de Eduardo é a falta de engajamento de Nicolas na pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Eduardo acusou o colega de trabalhar o algoritmo das redes sociais para dar visibilidade a adversários e de se afastar daqueles que o apoiaram no início da carreira. Nicolas rebateu dizendo que a prioridade deveria ser salvar o Brasil e não perder tempo com divergências internas. Diante do incêndio, o senador Flávio Bolsonaro precisou intervir. Em uma tentativa de conter os danos, Flávio pediu pacificação e afirmou que, abre aspas, todo mundo sai perdendo com a briga, fecha aspas. Ele reforçou que o inimigo comum está no campo adversário e que a união é fundamental para vencer a reeleição de Lula em outubro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro utilizou as redes sociais nesse fim de semana para atualizar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem traz mais detalhes é Juliana Pacheco. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro atualizou o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro neste último sábado. Segundo ela, Bolsonaro já está há 6 dias sem crise de soluço e já consegue realizar algumas sessões de fisioterapia normalmente, o que foi ali basicamente um motivo de muita comemoração. Só que essa informação, ela contrasta com o relato do filho, Carlos Bolsonaro, que dias antes havia dito que o ex-presidente enfrentava crises intensas e contínuas, além de piora no estado de saúde. Bolsonaro, vale lembrar, que está em prisão domiciliar desde o fim de março, após passar por quase 2 semanas internado por conta de uma broncopneumonia bacteriana. Apesar da melhora que foi ali apontada por Michele, o quadro ainda exige bastante atenção. Seguindo aqui com o nosso noticiário, é importante a gente sempre mencionar que um dos papéis do NC News, ao ser criado, é manter a população informada e, o melhor de tudo, atualizada. Porque só trazer a informação é um ponto. Agora, manter essa informação atualizada o tempo todo é que muda de figura. Fala agora que o mundo está em alerta máximo após uma declaração explosiva vinda da Casa Branca nesse fim de semana. Mais um discurso do presidente americano Donald Trump. Ele disse que ele estabeleceu um prazo de apenas 48 horas para que o governo do Irã aceite um acordo definitivo, foram palavras dele, um acordo definitivo que
interrompa o seu programa nuclear. Trump afirmou que a paciência estratégica dos americanos esgotou e que o Irã precisa escolher entre o desenvolvimento econômico e o isolamento total. Ele falou isso nesse discurso aí, olha. A exigência inclui a cessação imediata do apoio a grupos armados no Oriente Médio e a abertura total de instalações para inspeções internacionais. O presidente americano foi enfático ao dizer que, se o prazo vencer sem um acordo assinado, as consequências serão, abre aspas, nunca antes vistas na história, fecha aspas. Em Teherã, o governo iraniano classificou a medida como uma chantagem inaceitável. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para esta segunda-feira, na tentativa de evitar uma escalada militar sem precedentes na região. Analistas internacionais apontam que a estratégia de Trump visa forçar uma capitulação rápida, utilizando o poderio econômico e militar como moeda de troca. No entanto, o risco de um erro de cálculo é alto e pode arrastar outras potências para o conflito. As próximas 48 horas serão decisivas para a segurança global e para o preço do petróleo nos mercados internacionais, que na última semana teve até uma leve queda, mas em qualquer movimentação negativa pode subir novamente. E o mundo ouviu hoje um alerta contundente vindo do Vaticano. Durante a tradicional bênção, nesse domingo de Páscoa, o Papa Leão XIV fez uma crítica severa à sociedade moderna. O pontífice afirmou que a humanidade está se tornando indiferente à violência e resignada diante das guerras. Em um gesto que quebrou o protocolo de seus antecessores, Leão XIV não citou países ou regiões específicas em conflito. Em vez disso, ele focou no comportamento humano, afirmando que as pessoas se acostumaram com a morte de milhares e com as consequências do ódio. Para o Papa, a paz não pode ser imposta pela força, mas construída pelo diálogo autêntico. O pontífice também convocou uma vigília mundial pela paz, marcada para o próximo dia 11 de abril na Praça São Pedro. Ele reforçou que o medo da morte não pode levar à indiferença e que a ressurreição de Cristo deve ser um sinal de esperança contra o mal. Analistas do Vaticano apontam que esse novo estilo de discurso mostra um Papa mais voltado às causas humanitárias gerais, tentando evitar o desgaste diplomático de lados políticos. A mensagem foi transmitida para mais de 100 países e reverberou imediatamente nas redes sociais como um apelo à empatia global em um ano marcado por tensões no Oriente Médio e também na Europa. O Ministério Público Federal recomendou ao Exército Brasileiro que apresente, em até 90 dias, um plano para ampliar a oferta de vagas para mulheres na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a SpaceX. A medida foi tomada após o Exército se recusar a assinar um termo de ajustamento de conduta sobre o tema. Quem traz mais informações direto de Brasília é André Rosa. E olha, o Ministério Público Federal recomendou ao Exército Brasileiro que apresente em até 90 dias um plano para ampliar a oferta de vagas para mulheres na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A medida foi tomada após o Exército se recusar a assinar um termo de ajustamento de conduta sobre o tema. A recomendação ela surge depois do Ministério Público Federal identificar desigualdades nos editais recentes. No concurso do ano passado, por exemplo, das 440 vagas oferecidas, apenas 40 foram destinadas a mulheres, o que representa menos de 10% do total. Na avaliação do MPF, a limitação de acesso com base no gênero contraria a Constituição Federal, que garante igualdade entre homens e mulheres, além de desrespeitar decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que consideram inconstitucional impedir candidatas de concorrer ao total das vagas em concursos militares. Bom, o órgão também destaca que o Brasil é signatário de tratados internacionais de igualdade de oportunidades e lembra que uma lei lá de 2012 já previa a inclusão de mulheres na linha militar bélica,
Mesmo assim, segundo o Ministério Público Federal, ainda existem barreiras que dificultam o acesso das mulheres à carreira militar. E a gente segue acompanhando, né, meus amigos? Até para que vocês fiquem sabendo de tudo o que acontece também nesse debate. E a pré-campanha eleitoral já começou com as regras do jogo, né, muito expostas à população. Hoje a gente vai explicar o que pode e o que não pode na internet, na rua e no dia de votação. Quem orienta é o nosso advogado especialista em justiça eleitoral no Amazonas, Francis Barros. Eu entrevistei ele e você confere agora. A pré-campanha eleitoral já começou e as regras mudam o jogo para candidatos e para eleitores. Hoje a gente vai explicar o que pode e o que não pode na internet, na rua, no dia de votação. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Francis Barros, ele que é advogado especialista em direito eleitoral. Dr. Francis, obrigado por estar aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, a honra é toda minha aqui, agradeço de coração o convite. Estou pronto aqui para explicar, dentro do meu conhecimento, o que for necessário para esclarecer as dúvidas. Francis, muitas regras surgiram nesse pleito. As pessoas não sabem lidar nem com as regras antigas de direito. Imagina algo que muda a visão do eleitor, principalmente, porque o eleitor também é um fiscal, o candidato também é um fiscal. Sim. Mas se você pudesse elencar o que é um risco ou o que precisa emergencialmente ser atentado, observado para essa eleição, o que você elencaria? O clássico, que seria a compra de votos, o derrame, a sujeira nas ruas, a poluição sonora, e agora o novo, que é as deepfakes, o uso da IA, a Meta, o Facebook, redes sociais como um todo, as Big Techs. Vamos que agora nós temos a questão do clássico, que eram as regras antigas, que são resoluções que já estão em voga há inúmeros pleitos, e temos o novo lado, que é o direito digital, a IA, as redes sociais que estão cada vez mais massificadas, e a gente tem que agora saber lidar com essas, pegar as regras que já eram antigas, todo mundo já conhece e que mesmo assim não são cumpridas por alguns candidatos, com as regras que estão chegando agora. Agora, a gente estava conversando inclusive aqui no início, e é importante a gente falar do seguinte: cada vez mais o povo brasileiro, não sei porquê, mas entendeu que a compra de votos, apesar de saber que é crime, ele pondera e diz bem assim, cara, mas políticos, de uma forma generalizada, né, não vamos dizer que são todos, os políticos são corruptos, roubam dinheiro, eu vou aqui aceitar uma compra de votos. Ele nem leva em consideração que às vezes ele escolhe mal o político, sofre 4 anos por 50 ou 100 reais. Onde é que eu quero chegar? Quando é que, na sua concepção, o povo brasileiro vai entender o grande problema que é a compra de votos? O que o povo precisa entender é que quando você vende, não, eu vou falar, a gente está falando do voto, mas eu vou contextualizar num contexto mais amplo. Quando você vende um serviço, um produto, a pessoa que compra já não tem mais tempo, porque ela pagou por aquela questão. A questão do voto é mais ou menos essa. Se ela pagou pelo seu voto, você perde o direito de cobrar alguma coisa no futuro, porque você estipulou um preço naquele momento e a pessoa pagou. Se a pessoa lhe pagou, já está quitado. Você não tem o direito de ir lá cobrar, de ir lá cobrar. E o povo não enxerga isso. Depois fica o que acontece muito, não é com os políticos, na classe política e na classe do poder público como um todo, do público como um todo. Eu me submeti a essa situação, mas o político não faz nada por mim. Mas ele já fez, ele já comprou. A partir do momento que você chegou lá e estipulou um preço pelo seu voto, quer seja por dinheiro, quer seja por um serviço, quer seja por um bem, na concepção do político inescrupuloso, ele já fez o que foi pedido. Você deu o seu preço, ele pagou e pronto. Só que você esquece que são 4 anos de mandato que você perde o direito de cobrar o cidadão por 4 anos. Exato. Tirando em consideração o senador, que se for o senador são 8 anos. E né? piora, é o dobro do tempo. É o dobro do tempo. Mas voltando nessa seara, e a gente precisa cada vez mais contextualizar tudo isso, né, para que as pessoas enxerguem. Eu até digo sempre para as pessoas assim, fulano está me oferecendo dinheiro, pega, mas vota em quem você acredita, né?
Vai lá e observa. Mas, enfim, por que eu entrei nesse papo? É importante, cada vez mais, a gente entender que a Justiça Eleitoral não tem cacife, não tem pessoal suficiente para fiscalizar 5 mil municípios. Mais de 5 mil. Sim. No estado do Amazonas, por exemplo, no último pleito de 2024, eram 2 equipes de fiscalização trabalhando por plantão. Como é que com 2 equipes você vai fiscalizar uma capital que seja? Não vou nem entrar na seara dos 61 municípios. Eu vou entrar na capital, que tem 2,5 milhões de habitantes, tem várias ruas e avenidas, tem vários bairros. Não seria interessante começar a rever realmente a legislação? Porque você enrijece, você freia alguns, mas outros trabalham desenfreadamente porque sabe que só paga uma multa e pronto, acabou-se. Na sua concepção hoje, o que falta para a legislação eleitoral brasileira, doutor? O que você falta nessa legislação é você estruturar a justiça eleitoral para atuar de fato. Não atuar só na eleição, porque o que tem acontecido no prisma da justiça eleitoral? Ela é muito bem estruturada, entre aspas, mas para a eleição. Ela não tem uma estrutura no pós-eleição, não tem uma estrutura pré-eleitoral, não é, por exemplo. São 13 zonas eleitorais em Manaus. Mas são 3 zonas eleitorais que o juiz não é próprio. Muitas vezes você tem que ir lá no TJ requisitar um juiz, você tem que ir lá no TJ requisitar uma equipe. São equipes, a equipe do TRE são pessoas maravilhosas, com muita boa vontade, mas são poucas. 2 milhões e 400 para 2 equipes plantonistas é um número absurdamente ridículo, com perdão da expressão. Porque você não consegue dar uma fiscalização adequada e acaba tendo isso. Ah, eu tenho dinheiro, vou ser multado. Ok, vou ser multado. Coloca isso como cálculo na campanha, o bônus, o risco campanha e toca o barco. Porque eu sei que não vai ter tempo hábil de uma equipe chegar. Por exemplo, como eu falei no início do derrame. Derrame de Santinhos. São 212 escolas na capital. Se você pode coibir, sei lá, vamos supor, 10 e deixar 200 por fora. Você vai nas principais, mas você vai nas principais, nas escolas maiores, e você deixa as menores a mercê da sorte. Porque nada impede, por exemplo, eu ser flagrado numa escola, vamos supor, na Constantino Nery, no Solon de Luceno. Eu ser flagrado lá, eu ser coibido, mas eu for para dentro do bairro e fazer o que deveria. E pegar o mesmo sentido que eu derramaria lá, derramar dentro do bairro. E o que vai acontecer? Porque o trâmite a legislação eleitoral preconiza que você notifique o candidato e o candidato esclareça, e se ele não conseguir esclarecer adequadamente, ele seja multado. Mas você vê um santinho só, um candidato só? São 400 candidatos. Vai notificar os 400 e ele vai poder dizer, olha, era um fulano que pegou um santinho meu e jogou fora. Vai ficar o dito pelo não dito. Então que a justiça eleitoral precisa muito de estrutura. Mas uma estrutura pensada não só no calendário eleitoral, no âmbito eleitoral, uma estrutura para que trabalhe anteriormente e no pós-eleição também. É importante a gente mencionar o seguinte, eu soube que em 2024 o Ministério Público Federal, pelo aplicativo Pardal, estava recebendo mais de 1.000 denúncias por hora do estado do Amazonas. Não se consegue coibir isso, não se consegue investigar tudo isso. Mas como que a população pode participar disso, doutor? O aplicativo Pardal, ele fica na Play Store, fica disponível para download, e ele é o principal canal de denúncias. Claro que você não inibe você, o Ministério Público, a Zona Eleitoral, mas é um canal que você vê online, mas só que a questão do Pardal, embora muito salutar na questão de você denunciar, você mostrar o que está acontecendo, não é propriamente fácil, porque você tem que anexar arquivos, você tem que juntar provas, você tem que redigir um texto para poder anexar. E eu te digo, eu vou te trazer até um dado para complementar esse teu. A gente recebeu no sábado da eleição de 2024, a gente foi informado que tinha aproximadamente 4.200 denúncias só na tarde do sábado da véspera da eleição. Caramba. Como tu vai coibir tudo isso na véspera da eleição? Já está todo mundo exausto, já está todo mundo trabalhando incessantemente na sua campanha, dando os últimos retoques ou então vendo algumas coisas, e como que você vai coibir isso? É contar com a sorte.
A gente recomenda fortemente que as pessoas façam a denúncia, mas a gente sabe que nem sempre vai ser levado a sério, porque são evidências que não tem como ser avaliadas assim sobre um prisma de uma denúncia simples. Teria que se abrir uma investigação e essa investigação leva tempo e a eleição tem prazo. Depois que fechou as urnas e foi a apuração, o interesse se perde. 90% do interesse se perde. Você sabe como jornalista de anos de experiência, você sabe tão bem disso quanto eu. A eleição está ali, tem toda aquela emoção, toda aquela muvuca, mas fechou as urnas, apurou, 90% do interesse se perde no que vai acontecer. Vão ficar tramitando, mas não com aquele mesmo interesse, não com a mesma evidência. Hoje, governador do Rio de Janeiro, governador de Roraima, que estão sentados na função, com cassação em andamento e o processo tramitando, vão terminar o mandato. Denário, governador de Roraima, renunciou, ele se descompatibilizou, já vai se lançar pré-candidato ao Senado, o processo continua tramitando. Exato. Cláudio Castro, aconteceu aquele caos no Rio de Janeiro, porque o Estado ficou sem linha sucessória, teve que apelar para o desembargador do Tribunal de Justiça, e o processo não anda. E a gente não fala de coisa de uma eleição que um ano, a gente não fala de uma eleição de 1, 2 anos, fala de 4 anos. Em 4 anos você não consegue fazer uma investigação, você não consegue montar um conjunto probatório, você não consegue tramitar a ação para que tenha um desfecho, nem que seja do sim ou do não, nem que seja para absolver, nem que seja uma absolvição por falta de materialidade. Exato. É um pouco ilógico, né? Um pouco absurdo. E quem quer levar a sério acaba se afastando por causa disso. O que a gente mais ouve de pessoas que se candidataram, o que eu já ouvi de pessoas que se candidataram, e a gente continua ouvindo eu tentei, mas o pessoal não quer se levar a sério. O pessoal prefere a parte mais carnavalesca, porque hoje, por mais que nós tratemos essa coisa pública, tentemos tratar a coisa pública com zelo, virou um grande carnaval. Você vê pelo quilate, pelo calibre dos parlamentares que estão sendo eleitos em várias esferas. Francis, se a gente for levar em consideração agora as novas regras, inteligência artificial e principalmente o problema da deepfake, o que você sugere ao povo, ao eleitor, que atente para essas mudanças? Porque um candidato vai pagar um advogado, ou o partido vai pagar para ele, né? Então o candidato ali, em tese, tem é mais assistido. Mas e o povo? O que o povo tem que se preocupar, doutor? A resolução que trata das deepfakes e do uso da inteligência artificial nas eleições preveu também penas para os eleitores. Só que a gente tem que traçar um panorama aqui bem claro de que o eleitor nem sempre tem uma assessoria jurídica adequada. Exato. Muitas vezes o eleitor dissemina aquele vídeo lá, ele acha engraçadinho, ele acha que não vai pegar nada, ele acha que não vai pegar nada, não vai lhe ocorrer nada, porque ele só está tão somente disseminando um vídeo que ele recebeu num grupo de amigos, na sua rede social. Só que ele esquece de que ele pode ser tão responsabilizado, tão processado quanto o candidato, só que sem o apoio jurídico, logístico e financeiro que um candidato e um partido pode ter. Exato. Porque a responsabilização, porque você tem o prisma do candidato, do partido, da coligação, que tem um apoio jurídico, um apoio contábil, um apoio de uma produtora, tem um staff pronto para lhe auxiliar nessa situação. Muitas vezes o cidadão tem só um celular e a boa vontade, e conta com a sorte. Exato. Porque às vezes, como a gente brinca dentro do direito, pode servir de exemplo. Só que é um triste exemplo. Porque muitas vezes o cidadão só sabe o quão grave foi o delito que ele cometeu quando chega a intimação do CPF dele. Fulano, compareça ao Ministério Público, compareça à delegacia para prestar esclarecimentos. Por quê? Lembra aquele videozinho lá do fulano que deu problema? Tu disseminou, cara. Você espalhou. Mas eu concordo com o alinhamento. Eu digo, não é você concordar, você disseminou uma coisa que é uma notícia falsa. Você caluniou, difamou, você ofendeu a honra, a moral de uma pessoa que você muitas vezes nunca nem ouviu falar pessoalmente. Porque tem gente que toma lá dos políticos
que muitas vezes não sabe nem o que o candidato defende, não sabe nem o que o partido preconiza, não sabe nem o porquê ele está ali, não sabe nem o contexto que eu... Digo, eu concordo com aquele cara naquele momento, não tem como verificar, porque a gente pede, a legislação preconiza que a gente rotule os conteúdos com IA. Mas se não rotular também, Quem é que vai saber de onde foi que saiu? como é que eu vou acontecer? Até que eu acione a Delegacia de Crimes Cibernéticos, o Ministério Público, para fazer todo esse rastreio e descobrir, olha, foi o IP do cidadão ali que fez, leva tempo. E um tempo que muitas vezes pode colocar as pessoas em maus lençóis. Exato. O que eu quero falar aqui? É preciso que as pessoas tomem cuidado para depois não quererem dizer que, mas era uma senhora de idade que cometeu o crime, não pode ser punida por causa... Não, gente, é sério demais. E nós, por uma questão de ciência, estamos acostumados a receber algo e automaticamente compartilhar, principalmente se eu acho engraçado, como o senhor falou agora, né? Um vídeo, por exemplo, que circula muito hoje na internet, o Donald Trump, Bolsonaro e Lula tocando música e os três festejando. Isso é deepfake. E isso, se você recebe e manda no seu canal de WhatsApp, para o grupo da família que seja. Se alguém denunciar você no grupo da família, pode ser um problema. Não vou dizer que já era, porque a gente acabou de dizer aqui que, lamentavelmente, vai ser um problema de fiscalizar. Mas isso pode dar problema. A questão do exemplo. É a questão do exemplo. Então, na pior das hipóteses, não compartilha. Pode até ver e sorrir, gargalhar, deixa no seu, nem deixa no teu celular, se eu fosse você. Mas o problema é que, lamentavelmente, quem mais vai ser penalizado com essas novas regras são as pessoas menos, menos influentes no mundo digital. É ou não é? Sim. Porque você não... São métricas, são pesos e medidas que nós temos tanto na vida quanto no digital. Penalizar alguém que, vamos supor, que tenha 10, 12 milhões de seguidores é uma coisa. Pegar a tiazinha de família com seus 70 e poucos aninhos que acha aquele engraçadinho pedófilo que tem seus 400 seguidores é outra. Quem você acha que vai conseguir se livrar melhor, ser melhor assistida numa situação judicializante como essa? O cidadão de 12 milhões ou a tiazinha dos 400? Então, na dúvida, não faça. Na dúvida, evite. Faça aquela risadinha, aquele kkzinho pra dentro. E, vai me causar problema de, mas é 1 em 1 milhão, mas vai que você é esse 1 em 1 milhão. Assim. Vai que você, naquele momento, é esse 1 em 1 milhão. É que naquele momento ali alguém chega, olha, eu não gostei, mas eu não tenho como confrontar aquele ali, porque tem uma mídia social favorável, tem uma influência, tem pessoas ali de lastro que a seguem, tudo, mas eu vou chegar naquela tiazinha ali que está me perturbando o juiz ali, porque aquela tiazinha ali, eu digo, olha, eu não vou confrontar esse fulano aqui, 12 milhões de seguidores vai me dar problema. Mas aquela tiazinha dos 400 ali, é que um processinho nela, fazer aquela tiazinha ali, nem que você me pagar 5 mil, nem que você me pagar um valorzinho de indenização, mas eu vou fazer, não me pagar ali para ela aprender que não é para brincar comigo, não se brinca comigo. É isso. Francis, obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria que você encerrasse dando as considerações finais, alertando a população do que precisa enxergar na legislação eleitoral desse ano. O que eu quero que as pessoas, o que eu desejo e almejo que as pessoas enxerguem, e eu faço isso na minha advocacia eleitoral, saibam onde você está pisando no direito eleitoral. Leiam. Na dúvida, não disseminem. Na dúvida, não façam. É melhor você, no direito eleitoral, principalmente na campanha eleitoral, quando você está trabalhando ou quando você está participando como eleitor, nesse caso, sim, é melhor você pecar pela omissão do que pelo excesso. Se tu acha que, pense sempre em você, se eu tivesse problema, eu vou ter que me assessore? Eu vou ter que me ajude? Eu vou ter que me estender a mão? Se você só perceber que a resposta é não, já não fazer. Na dúvida, sempre
faça o certo, mesmo que os outros não estejam fazendo. Porque você responde por si. E se você não quer ser aquele 1 em 1 milhão para servir de exemplo, você não quer tentar a sorte, você não quer correr o risco, melhor evitar. Isso vale para compra de votos, isso vale para venda, para você comprar o voto do seu amigo, para você vender o seu voto, isso vale para o santinho que você muitas vezes quer distribuir, mas está com preguiça e acaba jogando na rua, digo, como que diz, eu vou jogar aqui e vão pegar aqui, vai ficar tudo bem. Isso vale para aquele bem material que a compra de votos não é só o dinheiro, aquele bem material, aquele tijolinho, aquelas telhas. Então, na dúvida, não faça. Na dúvida, pense em si. Porque nós estamos na política, vemos muita coisa. Muita gente faz desmando, mas tem uma equipe por trás que segura o rolhão. Você não. Se você não tem, melhor não pagar para ver. Obrigado, Francis. Nada. Até a próxima. E é com essas dicas para esse ano eleitoral que a gente se despede de você, agradecendo sempre a sua companhia. Esteja sempre aqui no canal NC News, canal 10.2 na TV aberta e também no YouTube, porque aqui você fica bem informado e o melhor de tudo, a gente te atualiza sempre que a notícia muda. Um abraço a todos, bom domingo de Páscoa e até amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Até lá.